Vida e Saúde, começando mais uma vez bem juntinho de você, tudo bem aí? Quero cumprimentar a nossa querida doutora Daniela. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Prazer te ter aqui com a gente. Muito bom estar nessa segunda aqui de mudança, né? Segunda da mudança aqui no Vida e Saúde. A gente vai falar sobre um aspecto muito importante da sua saúde. Você sendo homem, sendo mulher, precisa estar antenado. Outubro a gente fala do quê? Prevenção do câncer de mama, doutora. Só que a gente vai aqui dar uma ampliada nesse tema, não é não? Vamos, né? Vamos saber o que é prevenir mesmo, né, Teru? Tá interessado? Vem pra cá porque você que acompanha o Vida e Saúde, você que está chegando agora, vai entender aqui alguns fatores de risco para o câncer de mama, vai entender aqui algumas formas importantes e possíveis aí para você prevenir o câncer e a gente vai fazer de tudo para que você pratique o que a gente vai ensinar aqui. Sabe como? A gente vai trazer exercício físico, claro, tem um treino de desafio cardio com Tânia Santos por aqui e receita sempre saudável para você. Hoje tem arroz de brócolis por aqui, uma receita bem criativa, riquíssima e que você pode replicar aí com certeza. Deu vontade? Segura que daqui a pouquinho a gente ensina essa receita aqui no Vida e Saúde. Eu quero trazer aqui para nossa reflexão o texto da meditação dos jovens, ia falar adulto, mas é dos jovens aqui, olha. A gente está trazendo o texto de Isaías 64, verso 8, diz assim: Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro. Todos nós somos obra das Tuas mãos. Quando eu li esse verso aqui hoje, doutora, eu pensei o seguinte: ninguém melhor do que esse Criador aqui que nos moldou para saber o melhor jeito do nosso corpo funcionar para prevenir problemas, não é? Imagina que ele criou cada um de nós, com cada detalhe, com toda a riqueza, com todo o amor dele, né, Teru? Precisa se cuidar. A gente precisa se cuidar, a gente precisa... E a gente só pode fazer isso quando a gente entende o tamanho do amor que ele tem por nós. Você aí está preparado para tantas informações que hoje você vai receber aqui? Abre bem o seu coração, abre bem os seus ouvidos aí, vem com a gente porque Vida e Saúde vai tratar aqui do cuidado de Deus com você. Daqui 30 segundos a gente está de volta. Vida e Saúde de volta por aqui. Vamos falar sobre essa campanha maravilhosa que acontece ao longo de todo o mês de outubro. Outubro Rosa. Ainda bem que pegou, né, doutora? Porque as pessoas estão mais e mais conscientes, né? Cada vez mais, né? Uma campanha que começou nos Estados Unidos e hoje o mundo inteiro aí comemora o mês de outubro como Outubro Rosa. Você aí, como é que anda o seu cuidado com relação à prevenção do câncer de mama? É sobre isso que trata essa campanha maravilhosa, mas aqui no Vida e Saúde a gente quer ir um pouquinho além. Sim, é importantíssimo fazer o autoexame, é importantíssimo fazer o acompanhamento, o check-up. A gente vai falar disso aqui mais ao longo desse programa, mas eu quero saber da doutora Daniela Cano, que é médica do estilo de vida, que é cofundadora da Sou Saúde, que está lá no Instagram, está no YouTube, que você tem acompanhado aqui a cada segunda. Ela fala sobre estilo de vida e eu preciso saber, doutora, como é que o estilo de vida impacta no desenvolvimento do câncer de mama? É incrível, Teru, a gente foca muito, né, na prevenção, como você falou, secundária, que é fazer mamografia, mas para você prevenir de ter a doença de verdade, você precisava cuidar do estilo de vida. O que você come, o que você bebe, o horário que você vai dormir, se você está tomando sol ou não, se está praticando atividades físicas, isso tudo vai influenciar diretamente o nosso sistema de defesa. Existem muitos estudos globais, né, e também regionais que comparam os resultados de acordo com o estilo de vida das populações, não é? Com certeza. Quanto mais a gente é sedentário, quanto mais gorduras a gente come, quanto menos fibras a gente tem na dieta, maior o risco de ter vários tipos de câncer, inclusive o câncer de mama.
A gente vai explorar aqui cada fator de risco, mas eu quero saber da doutora Daniela como é que a dieta pode estar influenciando no risco do câncer de mama, doutora. Eu sei que você é oriental, já falou aqui sobre o uso do leite. O leite ainda é considerado assim um vilão com relação ao câncer de mama? O leite e os derivados de animais, né? Quanto maior o consumo de proteína animal, maior o risco de desenvolver vários tipos de câncer, inclusive o câncer de mama. E hoje o leite de vaca, ele nem é considerado um alimento, Teru, ele é considerado um produto, não é da indústria, e isso também tem causado muito processo inflamatório por causa dos aditivos que são colocados nesse produto alimentício, não é mais um alimento, não é? Então a gente pode ver o que acontece aqui com a alimentação. Imagina que a gente, dá para ver o boneco aí? Dá para ver bonitinho aqui, então, ó. A gente come, né? A comidinha, a gente já mostrou uma vez, o sistema digestório, tudo que a gente come vai para o esôfago, do esôfago vai para o estômago, do estômago vai para o intestino, do intestino absorve tudo, vai para o fígado, do fígado vai para o coração bate, tudo que a gente come vai para o corpo inteiro. Então o que nós comemos influencia o corpo inteiro, inclusive as nossas mamas, porque ela recebe, né, aquele fluxo de sangue. Então, se nós comemos, por exemplo, alimentos muito gordurosos e muito ricos em aditivos químicos ou açúcares, os açúcares influenciam diretamente na sua imunidade. Então, se você come muito doce, sua imunidade vai estar mais baixa, prejudicada, e aí qualquer célula tumoral que está se desenvolvendo lá dentro vai sofrer um prejuízo, porque os seus soldadinhos de defesa não estarão aptos para estar combatendo aquelas células, né, novas e o açúcar. Esses dias eu estava assistindo um programa de ciência e mostrou um microscópio super potente no momento em que a célula de defesa estava acabando com uma célula cancerígena. Todos os dias a gente fabrica células cancerígenas, doutora? Pode ser, porque o que é uma célula cancerígena? É uma célula que sofreu uma agressão no DNA. Então, imagina que nós temos uma celulinha e lá dentro tem um código genético no núcleo dessa célula, bem no meinho lá, que vai dar identidade para aquela célula. Então, a célula do cabelo, você está cortando o cabelo todos os meses e vai nascendo o cabelo, porque aquelas células lá da raiz do cabelo sabem que é cabelo. Você está parando a sua unha todas as semanas, né? Vai crescendo com uma velocidade de 1 milímetro por semana, você está parando e aquelas células sabem que são células da unha. E a mesma coisa, células da mama, não é? Elas sabem que ela tem um DNA falando que são células da mama. E quando essas células estão sofrendo uma agressão, seja por fatores químicos, seja por fator de radiação, por exemplo, excesso de exames, radiação, tomografia, excesso de raio-x também. Tem gente que adora fazer uma tomografia. Eu falo, a pessoa adora tomar uma radiação, né? Tem que prestar atenção, porque isso pode ser um fator, né? O raio UVA também pode bater na pele, que a gente fala que dá aquela agressão na célula da pele. E na mama, então, a gente pode sofrer agressão de diversas maneiras e, inclusive, com alimentação inadequada. Então, se você, por exemplo, come a maneira que você prepara, não só os aditivos químicos e açúcares e gorduras, mas a maneira como você prepara, que nós já falamos aqui algumas vezes. Se você torra muito o seu pão, se você torra muito a sua carne lá no churrasco, né, e vai formando aquele processo de acrilamida, as aminas heterocíclicas, que são produtos que vão produzir radicais livres e que vão ser altamente carcinogênicos, vai dar câncer, Teru. Ai, ai, ai. Nós estamos aqui falando, alertando você para que previna o câncer de mama de maneira mais efetiva. E também, assim, não é só o cuidado, não é só a investigação quando a doença já está começando a se desenvolver. A gente quer que você não desenvolva, que ela seja eliminada do seu organismo aí. Agora, vamos falar do nosso dia a dia. A gente está caminhando já para o final do ano, doutora, e muita coisa aconteceu. A gente está preocupado, né, coletivamente com a economia, com a guerra, o estresse que tudo isso causa, né, e a saúde mental, que também o Brasil é um dos países mais ansiosos do planeta. Isso também pode influenciar no desenvolvimento desse câncer? 100%, Teru. Aliás, tudo que, né, a gente sofre na mente, o corpo vai sofrer de alguma maneira. E um dos motivos é porque quando a gente está muito estressado, você altera a sua imunidade, você prejudica a sua imunidade, o sistema de defesa.
Então, essas celulinhas, soldadinhos que deveriam estar trabalhando para combater aquelas células tumorais que podem estar sofrendo agressão ou podem estar se multiplicando dentro do seu corpo, o sistema de defesa não dá conta. Então, o estresse afeta negativamente, não só para o câncer, mas vários tipos de infecções. Então, a gente precisa encarar o nosso dia a dia, as nossas atitudes, o nosso enfrentamento até do estresse como se fosse uma batalha todos os dias. Quem que vai vencer? É a imunidade ou é a doença? Exatamente. E assim, aquelas células que estão sendo alteradas, que sofreram uma alteração, essa mutação, elas estão circulando no nosso corpo. Né? Às vezes a gente usou um produto químico que penetrou na pele e aí está tentando agredir as nossas células. Então, se os seus soldadinhos de defesa, seu sistema de defesa está ok, provavelmente essa célula vai ser combatida. Não é? Agora, se você está com a imunidade baixa por causa de todos esses fatores do estilo de vida, né? O hábito de comer errado, dormindo tarde, não faz exercício, né? Às vezes tomando radiação, morando numa cidade super poluída, né? Respirando aquele ar, o sistema de defesa não dá conta, ainda está estressado. Como é que vai dar conta os soldadinhos nossos, Teru? Aqui no Vida e Saúde, a gente tem tentado trazer aqui informações para que você se conheça, para que você conheça o funcionamento do seu corpo. E cada um tem um ritmo, né, doutora? Tem gente que faz um monte de atividade física, não sua tanto, e outras pessoas sobem 3 lances de escada, estão pingando. Exatamente. O intestino funciona em velocidades diferentes. A gente precisa também conhecer o corpo no caso do câncer de mama, para identificar. Vamos trazer aqui alguns sintomas, os mais comuns. É sobre isso que a campanha tem tratado e a gente vai trazer aqui na sua tela agora alguns sintomas. Doutora, vamos trazer aqui um por um a secreção mamilar. Quando você está com câncer de mama, geralmente não só ao apertar, às vezes sozinho, espontaneamente, você tem uma secreção, às vezes amarelada, pode ser esverdeada. Então, começou com secreção, você não está grávida, né? Você não está com nenhum problema, precisa procurar imediatamente o médico. Não quer dizer que você está com câncer de mama, mas não é um sinal e um sintoma, não é? Aqui, ó, vai sair pelo mamilo, tá bom? Uma secreção. Às vezes você apertando ou não apertando. Se você está vendo uma secreção saindo aqui do mamilo, você precisa procurar o seu médico, tá bom? Imediatamente, para investigar qual a causa desse problema. Vamos seguir com o próximo sintoma aí, olha. A mudança na textura da pele. A gente está vendo pela figura aí que um tá até com uma corzinha mais diferente, doutora. Pois é, porque a nossa pele, você vê que ela tem toda essa continuidade, não é? Mais lisinha e tal. Mesmo que você está mais velho, está um pouquinho mais seca a pele, a gente tem uma integridade. Quando você tem um tumor crescendo lá dentro, a irrigação sanguínea, porque o tumor, o que é? São células que sofreram tanta agressão, seja física, química, biológica, o que for, um vírus às vezes, e ela vai sofrer uma mutação e vai começar a crescer de uma maneira desordenada. Então o tumor está crescendo lá dentro, é uma maçaroca, uma massa, um tumor que está crescendo desordenadamente lá. Então você perde essa consistência lisa, né, normal. Quando você mexe, você parece que está com um pouquinho de ondulações, não está lisinho. Você percebe que tem uma massa mesmo lá dentro, sabe? Até mais endurecido, meio calcificado, que a gente fala. Tem que prestar atenção, olha, se olhar todo dia no espelho, é na hora do banho. Vamos ver o próximo sintoma aqui para você ficar alerta. Dor nas axilas, doutora, como se fossem as ínguas? Exatamente. A gente está vendo no boneco aqui, nós temos os vasos sanguíneos e os linfonodos, que é o sistema linfático, está aqui, ó, em volta, que é o sistema que drena as toxinas. Então, nós temos esse sistema linfático no corpo inteiro, inclusive perto das mamas, aqui nas axilas, né, passando aqui perto da... Como é que fala aqui? Do tórax aqui. Do tórax, não é? E tá passando aqui perto da virilha. E aí, o que acontece? Quando a gente está com algum tumor, uma célula estranha aqui, os soldadinhos de defesa, eles ficam mais se multiplicando. Os linfonodos, que são as ínguas, funcionam como se fossem postos policiais, cheinho de células de defesa, de soldadinhos, para falar, uau, tem alguma coisa aqui, e eles começam a se multiplicar para combater. Né? Quando passa no sistema sanguíneo aquela célula tumoral, eles incham, né? Se multiplicam para combater, então, aquele inimigo do corpo. E os nódulos podem também ser aqui nas axilas também? Podem ser nas axilas, então por isso que a gente pode mexer aqui perto da clavícula e debaixo do braço. Tá. Né? Mas, na verdade, essa palpação, Teru, deveria ser no corpo inteiro, né? Porque assim como quando a gente tem dor de garganta, você mexe aqui,
você vê que está meio inchadinho, é porque tem alguma coisa esquisita por aqui, pode ser no ouvido. Né? Quando vocês veem sinais de íngua, é porque tem alguma infecção, inflamação, alguma coisa não está legal naquela região. Vamos trazer o próximo sintoma aqui para você ficar esperto. A mudança na aparência do mamilo também pode ser um sinal de perigo. Exatamente, o mamilo pode ir para dentro, em vez de ficar com o biquinho para fora, porque aquela massa tumoral vai consumindo, né, vai grudando na pele, pode repuxar aquela pele para dentro. E assim, a gente tem que lembrar que esses sintomas é quando a sua doença já está avançada. Tá. Né? Se você chegou nesse estado é porque já está bem avançado, tem que ir correndo. Tá, então, de repente, mudança comparando com o outro, pode ser que um esteja maior, outro menor. Pode ter uma alteração de tamanho e realmente a auréola, Inverter, sabe? sim. Fica invertida mesmo, muda o aspecto da mama, fica diferente. Bora pro próximo sintoma aqui, porque é um conjunto de coisas que você não pode deixar passar. Um caroço visível, aí é aquele nódulo que já não está mais só interno, a gente consegue ver uma elevação ali. Quando já está mais avançado. Né? Mas é bom palpar sempre. Quando você vai no ginecologista, geralmente ela palpa, né, a mama toda em 4, a gente divide a mama em 4 e vai palpando de fora para dentro, de fora para dentro, para a gente ver se realmente não tem nenhum carocinho, que às vezes não está visível e precisa fazer o exame imediatamente para ter um diagnóstico mais precoce. Quanto mais cedo a gente diagnostica a doença, qualquer doença, né, Teru? Mais rápido a gente vai tomar providência para se libertar dela. Bora ver o próximo. Vamos entender agora a mama descaída, doutora. Pois é, como tem uma maçaroca lá dentro, nessa massa tumoral crescendo, esse corpo estranho, a mama às vezes fica um pouquinho mais pesada. E aí ela fica com irregularidade. Você está olhando no espelho, ela não está simétrica. Começa a cair um pouquinho, o formato dela fica irregular, não está aquela mama bonitinha, igual a gente está vendo o boneco aqui. Começa a ficar meio torto. Então, se é uma doença mais inicial, talvez essa mudança, ou essas mudanças que a gente está trazendo aqui, vão ser bem sutis. Ou imperceptíveis, né? Então, tem que prestar muita atenção. Exatamente. Esses sintomas são quando a doença já está avançada. Por isso que a gente fala da mamografia como um exame de detecção, né, imediata. Bora trazer os dois últimos sintomas? Irritação ou ferida e covas, doutora. A gente vê já um desnível ali para dentro, mas então, não na auréola. Porque lembra que a gente falou que o tumor, ele cresce de uma maneira desordenada, né? Ele perde a identidade daquela célula e começa a dar o que a gente chama de hiperplasia, um crescimento desordenado. Ninguém consegue mais segurar e aí que entra as medicações tão fortes, tudo, porque está tentando combater aquele crescimento exacerbado, exagerado, né? E vai multiplicando aquelas células. Então, quando acontece isso, imagina que acontece uma deformidade da mama e se gruda lá na pele e também começa a dar aquela retração que a gente fala. Tá? A mama fica desfigurada, né? Vamos pensar agora em fatores de risco, porque o envelhecimento talvez fosse considerado o fator mais assim marcante, né? Mas esse cenário está mudando, doutora. Infelizmente. Vamos trazer alguns fatores de risco aqui para o desenvolvimento do câncer de mama? O sedentarismo, doutora. Então, as pessoas que são muito paradas, muito sedentárias, têm um sistema de defesa ineficiente, né, porque a circulação não está funcionando bem, você não leva os nutrientes adequados para o sangue, a oxigenação, para aquelas células terem condições. E além disso, o sedentarismo faz com que você esteja acima do peso, né? E pessoas acima do peso são mais inflamadas e com mais inflamação, maior risco de ter câncer. Vamos trazer aí o próximo sintoma, o fator de risco, perdão, o fato da pessoa não gestar. Exatamente, porque um dos motivos, né, uma das causas do câncer de mama é você ter mais exposição aos hormônios femininos. Então, aquela pessoa, quando engravida, a gente para de menstruar, não é? Então, bloqueia aquela produção de hormônios. Então, a mulher que não engravida, ela tem mais exposição aos hormônios. Então, quanto mais cedo ela ter essa exposição, não é? Mais risco ela vai ter para desenvolver o câncer. Próximo fator de risco, os anticoncepcionais e as terapias hormonais. Eu queria que você explicasse bem essas questões para a gente hoje, doutora, porque existe muita confusão. Muita. Inclusive no meio naturalista. Sim, sim. Então, os anticoncepcionais, existem vários tipos de anticoncepcionais e vários tipos de hormônios também. Então, quando a gente fala em anticoncepcional sintético,
Quanto mais precoce a exposição da adolescente. Às vezes as meninas, a gente está num país, né, com uma cultura pornográfica e uma sexualidade muito exposta, né, na TV, nas mídias. Aflorada. Então, a iniciação sexual está começando cada vez mais precoce. E aí as mulheres muitas vezes optam, as adolescentes, a usar anticoncepcional. E no caso de uma indicação, mas e no caso de uma indicação médica, meninas novas com síndrome do ovário policístico, por exemplo, em que há um tratamento com o anticoncepcional, ela ainda tem que lidar com esse risco? Exatamente, aí vai do médico ver, né? Porque hoje até o ovário policístico não se trata só com anticoncepcional, né? A gente está vendo muito a questão da resistência à insulina, o que ela está comendo, o estilo de vida dessa adolescente. Então precisa prestar atenção, porque só vai usar anticoncepcional quando o médico realmente fizer esse balanço do custo-benefício, tá certo? A gente tem outros métodos contraceptivos que são menos agressivos, né? Que causa uma barreira mecânica que vai evitar também de ter as doenças infecto-contagiosas, né? As doenças sexualmente transmissíveis, porque o anticoncepcional não vai evitar isso, né, Teru? E aí também vai evitar menos risco de câncer de mama, porque quanto mais você usa hormônio, maior o risco de você ter câncer, aumenta até em 30% o risco. Mas esses hormônios, existem classes diferentes ou existem grupos de hormônios que trazem maior risco para o câncer de mama? Porque eu tenho a impressão de que esse risco não é mais muito comentado. E aí o estímulo dessa reposição hormonal, ela está acontecendo mais frequente. Por quê? Mudaram os hormônios ou existem classes que são mais perigosas? Exatamente. Os hormônios sintéticos, eles são mais agressivos, porque a gente perde um pouquinho do controle de onde ele vai atuar. Agora, os hormônios bioidênticos, né, que são usados, estão cada vez mais sendo usados para mulheres na menopausa, para diminuir os sintomas, já que essa mulher está vivendo na menopausa até os 80, 90 anos de idade, eles são propostos, não é, e indicados muitas vezes. E esses hormônios bioidênticos não estão relacionados com o aumento de câncer de mama. São os hormônios sintéticos em altas dosagens. Então, eu posso perguntar para o meu médico se houver a indicação, a prescrição, eu posso perguntar se são hormônios sintéticos ou bioidênticos. Exatamente. Interessantíssimo. Agora, tem mais um fator de risco que eu quero ouvir a doutora Daniela comentando aqui, que seriam os implantes mamários, doutora. Aí tem também mitos, né? Que se acreditava que, como você está colocando uma prótese, né, que é um corpo estranho, aumentava o risco de ter câncer de mama. Mas hoje os estudos recentes têm mostrado que não, que eles têm até a ver com um pouquinho de linfoma, né, um tipo bem raro de linfoma, mas não câncer de mama. Tá. Olha, a gente trouxe aqui alguns fatores de risco, mas você percebeu que o seu cuidado aí é imprescindível, não só para se olhar, se perceber, mas para fazer todos os dias. A gente vai conversar mais sobre esse assunto, trazendo medidas preventivas aqui. Ainda vamos ter aqui um treino bom para fazermos, evitando o câncer de mama, desafio cardio com Tânia Santos. E a receita está por conta desse arroz de brócolis. Olha isso, doutora. Que cores! Tudo para você aí de casa ficar bem, feliz e saudável. A gente volta já.